Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. Estamos aqui hoje com uma presença do Danilo. Danilo, muito obrigado por ter vindo, né? O Danilo que está aqui para conversar com a gente hoje um pouco sobre um assunto muito legal, sobre neurociência. Danilo, a sua passagem aqui na Casa da Ciência, né? Eu andei fazendo uma retrospectiva. Você deu palestra, você deu mini curso, trabalhou com grupinhos do ADOT. Vocês, assim, na verdade, todo o pessoal, né, da neurociência sempre contribuiu muito com a Casa da Ciência. Então, de antemão, o nosso muito obrigado, né? Que acho que iniciativas como essa que auxiliam a gente a estar assim ajudando a difundir, né, e divulgar mais a nossa ciência. Mas vamos lá. Primeiro, Danilo, qual é a sua formação? Como que você, vamos dizer assim, entrou nesse caminho da neurociência? Oi, Vinícius. Oi, pessoal. É sempre um enorme prazer participar aqui da Casa Ciência. Eu estava fazendo umas contas, acho que a primeira vez do ADOT que eu participei foi lá para 2010, 2011. Sempre tentando aí, às vezes a pesquisa pega, tira um pouco do nosso tempo, mas, nossa, é um prazer enorme. Talvez essa de participar de divulgação científica aqui na Casa Ciência, que eu tenho um carinho enorme. Por muito tempo foi uma das atividades mais gratificantes do fazer ciência, então vocês estão de parabéns, todos esses projetos aí, do podcast, do Adote Online, cada vez avançando, cada vez mais se adaptando. Eu acho que isso é extremamente valioso e é um enorme prazer estar aqui e vai ser um enorme prazer continuar participando das atividades. Bom, o meu interesse na neurociência, na ciência em geral, ela começa desde antes de eu entrar na faculdade. Eu estava bem ali no final, ali, terceiro colegial, aquela história. Eu já estava muito em cima do muro entre fazer biologia, que eu tinha muita facilidade ali, e psicologia, porque desde aquela época minha maior interesse era mente, comportamento, porque as pessoas fazem o que elas fazem. E desde já dessa época eu já tinha alguma influência de como o pensamento evolutivo, que é uma coisa que não é todo mundo que olha, que isso influencia muito o comportamento. Então, de última hora, eu caí do muro, entrei para biologia e eu acabei dando muita sorte. Eu fiz biologia aqui na USP de Ribeirão e a USP de Ribeirão ela é muito forte nessa área de neurociência. E ao longo de todo o curso, na graduação mesmo, tem muitas dessas possibilidades de seminários, grupos. Então é até engraçado, assim, eu tinha uns amigos da faculdade, mas quando eles pegavam um tema que não era de neurociência, eu pulava, o pessoal ficava naquele clima, então eu sempre preferi essa história da neurociência e comportamento em geral. Então a minha principal pergunta, principal interesse era esse da mente e comportamento. É até meio curioso, né, que cientista gosta muito das coisas do cosmos, Carl Sagan, eu gosto muito também, mas eu fico muito pensando assim que apesar de que o universo todo é muito fascinante, o cosmos é muito fascinante, eu acho que o nosso cérebro, nossa mente, ela parte de uma complexidade que ela é muito maior do que tudo que tem de material, vamos dizer. Então essa foi muito a minha busca principal, esse fascínio de entender a mente, entender como é que isso surge, do porquê a gente faz o que faz. Então, a partir daí, eu conheci, ao longo desses seminários, desses grupos, um colega meu, grande amigo meu, o Matheus, ele já estava trabalhando no laboratório de investigação em epilepsia, professor João Leite, e ele me chamou para conhecer lá e eu entrei. Aí eu tô lá até agora, eu fiz iniciação lá, mestrado, doutorado, e tô no pós-doutorado agora. E é um lugar que fomenta muito esse espírito inovador de buscar técnicas novas, trazer coisas do exterior. Muita parte da neurociência no Brasil ela é um pouco conservadora, então eu acabei dando sorte de pegar um lugar que é um pouco mais inovador. E é um negócio muito fascinante. O tempo todo a gente está tendo desafio, está tendo novas perguntas e novas respostas, então é algo que é extremamente fascinante. Mas muitas das perguntas que eu tinha antes de entrar na graduação ainda não respondi, porque realmente são perguntas muito que acho que talvez ninguém nunca vão responder, que é porque de onde vem a mente, de onde vem a consciência, né? Como é que quando a gente estuda ali cérebro, neurônio, você tem disparos neuronais, potencial de ação, as químicas ali, mas como é que isso vira, né, uma consciência, uma experiência de alguma coisa, de uma água, né, de um vinho? Tem uma frase de um filósofo, como é que a água do cérebro vira o vinho da consciência? Então essas coisas que me fascinam muito. E é claro que usar esse fascínio, quem sabe, para nessa jornada acabar desenvolvendo e aprendendo e buscando coisas que podem ser úteis para a medicina, para desenvolver novos tratamentos.
por exemplo, a neurologia e psiquiatria. Então, esse é um bem grande resumo aí da minha jornada na neurociência. Você falou aí exatamente desse seu caminho, né, tentando ir ali a respeito da consciência, da evolução do pensamento, mas você é biólogo, né? Por que então que você não partiu para psicologia ou para psiquiatria, ou isso não tem muito a ver, né, nesse estudo? Tem total a ver. Na verdade, todos querem entender a mesma coisa, o comportamento, a mente, o cérebro. Só que acaba, tanto por motivos históricos quanto por motivo de formação, acaba tendo muitas visões diferentes. E eu acho que eu acabei sendo um pouco privilegiado como biólogo, porque o biólogo ele não passa, por exemplo, a graduação inteira estudando comportamento e mente. Aprende botânica, aprende ecologia, várias coisas. Então acaba tendo um pensamento mais holístico, né? Então acaba tendo conseguindo incorporar muitas visões para entender um problema. E outra questão é também que o biólogo, é claro que ele vai acabar caindo na pesquisa. O biólogo interessado aí na ciência do comportamento da mente. Então acaba na pesquisa, então foi essa uma sorte que eu dei. E claro que o psicólogo e o psiquiatra também têm uma abordagem mais clínica, claro que tem os psicólogos, pesquisadores e psiquiatras. Mas no geral, quando você vê aqui no Brasil pelo menos, você tem muito mais essa voltado para a clínica mesmo, psicologia, psiquiatria. E aí vem a questão, né? Como é que então eu estou tentando entender a mente humana, não estudando humanos? Então tem essa outra questão, que outra coisa que me fascinou muito é justamente você conseguir pensar em estudar fenômenos mentais complexos em animais mais simples. Então, uma das coisas que mais me chamou atenção assim que eu comecei a faculdade mesmo, antes mesmo de fazer pesquisa, foi um livro ali explorando biblioteca aqui, eu acabei me deparando com o livro aqui do Charles Darwin, que ele escreveu alguns anos depois da Origem das Espécies, que é a expressão das emoções no homem e nos animais, que era para fazer parte do livro dele, que ele trata só dos humanos, né? A Origem das Espécies ele trata de tudo ali, fala de Galápagos, e nesse ele trata só dos humanos, e ele vai emoção por emoção, aqui ele organiza a emoção em cinco emoções principais, e ele vai falando sobre a expressão das emoções. E um caso, por exemplo, que chamou muita atenção, por exemplo, a emoção da raiva. A emoção da raiva, quando a gente está com raiva, a gente quer muito bater em alguém, a gente vai lá e faz uma cara e mostra os dentes para essa pessoa. Só que humanos não brigam com os dentes, geralmente. Eles geralmente vão lá, dar um soco, né? Se acaba desenvolvendo nisso. Mas por que então que os humanos, mostram os dentes em um ato de raiva e agressão? Outros animais, os ancestrais, mamíferos, a maioria dos animais tem agressão por mordidas, por arrancar pedaço ali do outro com o dente. Então isso, por exemplo, é um exemplo muito claro de como o nosso comportamento ele vem do nosso ancestral. E isso pensando na raiva e vários outros fenômenos que aparentemente são humanos e complexos, você consegue estudar em outros animais. Outra coisa que me chamou muita atenção, lá no começo mesmo, quando eu estava entrando nessa área, foi que em 2000, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para o Eric Kandel. O Eric Kandel estudou memória, ele descreveu toda a maquinaria molecular da memória em lesma do mar. Ele foi lá, fez um experimento que ele cutucava ali com um pincel, dá um pequeno choque nessas lesmas do mar, e eles conseguiram ver, por exemplo, como é que o animal adquiria a memória de... A lesma do mar tem um sifão, né, que filtra partículas, quando você rela nela, esse sifão vai para dentro. E ele conseguiu estudar, por exemplo, quando você pincelava o animal várias vezes, ele aprendia que aquilo não era perigoso, ou quando você dá um choquinho, ele reaprendia que aquilo era perigoso. E com isso, coisa extremamente simples, ele estudou toda a maquinaria molecular das memórias, ganhou o Nobel por isso, e pouco tempo depois começaram a se estudar em roedores e mamíferos, que era a mesma maquinaria molecular, as mesmas moléculas responsáveis pela formação de memórias, também estava ali em rato, para aprendizados complexos como um labirinto que o animal tem que navegar. Se você bloqueia as mesmas moléculas que o Eric Kandel bloqueou lá em lesma do mar, você bloqueava a memória. Então isso também me chamou muita atenção de como esses fenômenos complexos você consegue estudar de uma forma mais simples e aprender muito com eles em outros animais. Então, juntando aí tanto essa ideia toda da biologia, da história evolutiva, de que muito do nosso comportamento, nossas motivações,
e nossas emoções, principalmente, elas têm uma forte carga dos nossos ancestrais, você também consegue estudar outros animais, entender os animais para entender o ser humano. É até uma coisa que eu costumo às vezes brincar com os meus alunos, falar que, olha, na biologia, time que está ganhando não se mexe. Se um padrão foi estabelecido lá no passado e ele está funcional e operante, ele pode ter até variações desse mesmo modelo, mas ele vai ter ali um modelo que ele vai estar sendo seguido e vai estar sendo ali, de uma certa forma, servindo de base para expressar um comportamento, no seu caso, né? E uma coisa que eu queria perguntar exatamente isso, né, quanto à sua formação, que você falou que você entrou ali, na sua pós-graduação para trabalhar, estudando epilepsia. No caso, você estudava epilepsia, né, a parte já clínica voltada, já no estudo em humanos, ou você tinha algum modelo? Como que foi, assim, essa questão do seu estudo da epilepsia? Aproveitando aí a questão do time que não se mexe, uma coisa que é muito importante é que isso é muito claro para o sistema nervoso. Então, o neurônio, que você tem lá um potencial de ação, impulso elétrico, comunicação por sinapse, isso existe desde que o neurônio nasceu, desde que surgiu o neurônio. Você tem lá em quinidários, né, águas vivas. Esses neurônios se organizam em uma rede um pouco diferente, mas daí para frente, vamos dizer, o neurônio é a mesma coisa. Então, tanto é que o potencial de ação, né, que é meio que o mecanismo básico de como informação é transmitida no neurônio, também foi primeiramente descoberta em uma lula, Loligo brasiliense. Estudaram na lula e, assim, o que virou lá acontece em todos os animais. Então, só complementando que realmente ir para o sistema nervoso, isso é muito claro. Então, acaba tendo essa consequência das nossas emoções serem preservadas ao longo da evolução, nossas motivações e tudo mais. Da minha trajetória, na verdade, eu sou um pouco de uma ovelha negra no laboratório de epilepsia, porque o laboratório estava com um grande projeto de estudar comorbidades psiquiátricas, que seriam aquelas condições clínicas psiquiátricas, transtornos mentais, né, situações de sofrimento mental, que acontecem muito comumente em epilepsias. Então, eu acabei pegando essa área, especialmente na área da depressão. Então, hoje em dia, eu até digo que a minha área principal é depressão e resiliência. E eu acabei deixando a epilepsia um pouco de lado, mas é claro que as contribuições acabam valendo. E no começo do mestrado, que acho que foi um dos principais trabalhos que a gente tem feito lá no nosso grupo, que é ainda interessado nessa questão da consciência, de onde vem, e a busca por correlatos neurais. Então, outro trabalho que antes disso me fascinava muito é o trabalho do grupo do Christoph Koch. Ele é muito famoso, ele foi, não sei se ele é ainda diretor do Instituto Allen, é um super instituto renomado nos Estados Unidos. E esse Christoph Koch também é uma autoridade no estudo da consciência e ele traz muita ideia de correlatos neurais, que seriam atividades do cérebro, mais comumente por atividade elétrica, que é o cérebro funciona com atividade elétrica, e que algumas experiências conscientes você consegue definir uma atividade muito específica neuronal associada àquela experiência. Então tem um estudo muito famoso, que é o estudo dos neurônios da Jennifer Aniston, que é assim, eles colocaram um paciente com epilepsia, em alguns casos o paciente ele tem que passar por uma série de cirurgias e tal, e esses pacientes eles permitem que você insira eletrodos e consiga registrar neurônios mesmo em humanos. Você só consegue fazer isso enfiando o eletrodo ali, por isso que a gente usa mais modelos animais. Enfim, conseguindo isso em humanos, eles mostraram uma série de imagens para essa pessoa e viram que um neurônio específico, dos vários que eles registraram, ele só aumentava a atividade dele quando aparecia uma figura da Jennifer Aniston. Aí, em várias figuras, ela mais nova, ela mais velha, ela acompanhada, ela não acompanhada, só apareceu Jennifer Aniston. Então, isso chamou muita atenção, né, da neurociência na época, que talvez você tenha esses correlatos neurais. Se você sabe que existe um correlato neural específico, como é que é aquilo, né, aquele neurônio disparando vira uma Jennifer Aniston pro cérebro? É até curioso que depois descobriram que esse mesmo neurônio ele disparava quando apresentava a Lisa Kudrow, que é uma outra atriz que ela também participou em Friends. Aí viram que esse neurônio, na verdade, disparava para tudo associado a Friends. Mas mesmo assim é um negócio muito interessante, como um neurônio processa um conceito, parece. Então eu estava muito fascinado por isso, e também pelo conjunto de trabalhos do Miguel Nicoleles, que é um pesquisador aqui do Brasil. E ele tem uma série de trabalhos, um dos deles, que é o mais famoso,
o que ele fez com macacas. Eles registraram vários neurônios do córtex motor dessas macacas e ensinou esses animais a mexerem um joystick. Tinha um joguinho lá, eles têm que, com o joystick ali, acertar, seguir uma bolinha lá e ele ganhava um suquinho. E com isso, eles conseguiram, o que eles quiseram é registrar vários neurônios e com isso, conseguir decodificar. Então, pegar a informação neuronal e traduzir isso para onde o animal está mexendo o joystick. E eles conseguiram isso, e até o ponto que o animal estava lá mexendo no joystick e o computador estava lendo a atividade do cérebro dela e seguindo a bolinha lá no jogo, que em certo momento a macaca simplesmente parou de mexer no joystick. Ela ficou parada, sem mexer o braço, só com a atividade mental, vamos dizer, só com a atividade do cérebro, ela conseguia seguir a bolinha. Então ela conseguiu controlar um jogo, né, um computador só com a atividade do cérebro, sem o próprio braço. Então, isso me fascinou muito, essa ideia de código neural, de que você pode decodificar coisas tão interessantes como um conceito de Friends ou de um mapa espacial. E a gente, nessa época, um pesquisador, o Lésio Soares, ele havia trazido de fora o aprendizado de registrar a atividade de neurônios e a atividade de ondas cerebrais. Você consegue, quando você coloca os eletrodos ali no cérebro, você consegue pegar os disparos neuronais, que seria de um neurônio, e um potencial, assim, uma atividade elétrica mais daquele campo, né? E o que a gente estava pensando, a gente estava muito interessado nisso da depressão, e a gente já conhecia um modelo animal de depressão, que é uma forma de você fazer um experimento em roedores ou outros animais que você consegue levar alguma coisa para depressão clínica, e esse modelo era chamado de desamparo aprendido. Isso é muito famoso, literatura é um dos modelos mais famosos. Mas naquela época eu ainda não conhecia exatamente o que aquilo queria dizer. Eu tinha acabado de sair de iniciação, eu tinha trabalhado com isso na iniciação, mas eu comecei a entender melhor o que era isso depois. E nisso, acontece o seguinte: esse tal do modelo do desamparo aprendido, ele era feito assim, você tem geralmente em ratos, então você coloca em uma situação em que você apresenta estímulos aversivos que são incontroláveis, inescapáveis. Em uma outra situação, você deixa o animal poder escapar, você dá estímulos aversivos que ele pode escapar, por exemplo, pulando de um muro, apertando uma barra. E o que acontece é que os animais, depois desses choques, esses estímulos aversivos inescapáveis, eles têm esse déficit de aprender a escapar. Só que eu queria descobrir, né, esse código neural associado a esse desamparo, né? Aí eu acabei perguntando para alguns pesquisadores. Uma pesquisadora que deu uma dica muito valiosa foi a Cláudia Padovan, que é aqui da USP de Ribeirão também. E nisso, tudo que eu fiz nesse processo foi com o que foi meu orientador do doutorado, mas é o pesquisador que me acompanhou o tempo todo, que é o Rafael Ruggiero, ele que a gente estava muito interessado juntos a resolver tudo isso. E, bom, a pergunta era, então, como é que eu vou descobrir um neurônio, assim como existiu o neurônio da Jennifer Aniston, como é que eu posso descobrir o neurônio do desamparo, o neurônio da falta de controle? Só que acontece o seguinte, pensando lá no experimento, o que então diferencia o neurônio? Eu precisaria ter a atividade do neurônio em uma situação que ele não está desamparado e uma situação que ele está. Aí uma dica que foi dessa professora Cláudia Padovan é que, então, o desamparo acontece quando o estressor ele é incontrolável. Aí eu pensei o seguinte: eu vou fazer primeiro uma exposição a estressores controláveis nesse animal, aí eu vou ver a atividade do cérebro, do neurônio, e depois a incontroláveis, o que vai induzir o desamparo. Aí o que aconteceu? Eu usei o mesmo protocolo que eu tinha usado na minha iniciação científica, que foi estudando epilepsia, aliás, que induziu o desamparo em todos os animais. Então eu fui lá, usei esse protocolo, só que adicionei essa exposição antes de estressores controláveis, que eu não tinha feito antes. Aí o que aconteceu? Beleza, os animais escapavam ali, só que quando eu tentava induzir o desamparo, os novos estressores incontroláveis, esses animais não apresentavam desamparo de jeito nenhum. Era como se aquela exposição prévia tinha criado uma proteção nos animais contra essa indução de desamparo. E realmente, depois que eu vi na literatura, como é muito conhecido esse desamparo aprendido como um modelo animal de depressão, ele é estudado por isso que ele ficou famoso. Mas, olhando lá para quando esse fenômeno foi descoberto, que foi lá em 67, também é um trabalho
dos psicólogos Martin Seligman e Steven Meyer, eles mostraram isso, que na verdade eles fizeram um desenho que é chamado de desenho triádico, em que um grupo de animais recebe estressores controláveis, outro recebe as mesmas quantidades, intensidades e duração desses estressores, mas de forma incontrolável. Então, no primeiro caso, esse estudo foi descoberto em cães. Os animais podiam pressionar uma alavanca, um painel que tinha na frente deles, e os outros animais eles não podiam pressionar os estressores incontroláveis, e um outro grupo que não recebia nenhum estressor. Os do grupo controlável aprendiam uma nova tarefa depois, de fuga. Os que passavam pelos estressores incontroláveis não aprendiam, então foi aí que foi descoberto. O Desampari mostrou que é a controlabilidade do estresse, o fator, e os que não foram expostos a nada, eles aprendiam também uma nova tarefa de fuga ali. Só que no mesmo trabalho, lá em 67, eles também mostraram que se você faz uma exposição prévia a estressores controláveis, essa capacidade de controlar o estresse, deixava os animais resistentes a esse desamparo. E esse fenômeno, que na época foi chamado de imunização comportamental, porque se assemelha como se você tivesse tomado uma vacina e adquirisse forças contra isso, ele foi, de certa forma, esquecido, porque a pesquisa biomédica olha muito para vulnerabilidade, para doença, e só depois, lá para 2000, que ele começou, que o próprio grupo do Steven Meyer, que foi um dos psicólogos que descobriu isso, ele mostrou que se você inibisse o córtex pré-frontal, uma das regiões mais novas e desenvolvidas, e em humanos ela é gigante, né? Ela processa funções executivas, decisões, personalidade. Se você inibia o córtex pré-frontal em uma situação de estresse controlável, que usualmente gera essa resistência, esse animal não fica resistente. Então é como se ele tivesse descoberto a base neural do controle sobre o estresse, e a gente se baseou nisso para tentar, então, identificar a atividade cerebral associada, ou o neurônio da atividade. E o que a gente viu é que na situação de estresse, controlável, incontrolável, a gente fez esse desenho triático, né? Que os neurônios, tem neurônio que aumenta, neurônio que diminui, tem neurônio para tudo ali. Só que o que a gente viu é que tinha uma atividade do cérebro que é nas oscilações neurais, e viu que os animais resistentes, eles tinham um aumento de uma oscilação cerebral específica que era lá de 4 a 10 Hz, que é chamada de oscilações θ, que os nomes são dados pelas letras gregas. E a gente escreveu isso de uma forma mais completa, e então a gente concluiu que na verdade é a resistência ao estresse que tem essa coisa a mais, essa neurobiologia mais complexa. E na verdade, no caso do desamparo, ele é dado pelo efeito do estresse na ausência de uma proteção. Então isso incentiva muito a busca, a investigação de coisas da neurobiologia associada à resiliência, resistência, saúde, né, e adaptação. E a gente seguiu isso, a gente está tentando fazer isso com outros modelos de estresse, não só o controle ou a falta de controle, mas a segurança ou a falta de segurança de uma situação estressora, se o estressor ele no final vai ter um ganho positivo ou o estressor é só aquilo que você quer evitar. A gente está buscando outras dimensões psicobiológicas e buscar correlações neurais associadas a isso e em outros modelos animais também. Não, mas só te cortando um pouquinho, é que assim, é muito legal, né, e até apaixonante ver essa forma como você está trabalhando, né, toda essa neurobiologia, né, e principalmente, né, para o nosso público, para o aluno do ensino básico, muitas vezes você aprende lá com o seu professor de ciências o formato do neurônio, dendritos, axônios, bainha de mielina, e quando você vai lá para o ensino médio, de repente você começa a ver, olha, tem um tipo diferente, é o neurônio motor, esse outro, ele vai ser um corpúsculo que vai estar ali pegando alguma informação sensorial do meio, esse outro aqui, então quer dizer, a gente começa a ver que, opa, peraí, tem neurônios diferentes, né, e agora você apresenta toda uma gama, né, de neurônios realizados ligados a tarefas extremamente específicas. Mas uma dúvida que pode surgir de repente para esse aluno, se não está na hora de fazer aquela tarefa, reconhecer quem era elenco do Friends, né, ele fica lá à toa, né, coçando os dendritos, ou como é que funciona isso? Interessante, essa pergunta é bem legal, porque realmente muito do que é passado no ensino fundamental, básico, é aquele neurônio motor, né, que é aquele neurônio que tem nos membros, né, isso foi muito... Geralmente o que vai para o livro, o texto, são grandes achados, a maioria ali ganhou Nobel, né, então
você tem o neurônio motor, você tem aquele esqueminha do arco reflexo. Isso aqui ganhou o Nobel. O Charles Scott Sherrington, cada coisa ali ganhou um Nobel diferente. Geralmente o que tem nos livros aí é o tal do neurônio motor, que é aquele que parece uma estrela, o corpinho ali, o axônio cheio da bainha de mielina. Lá dentro da cabeça, a situação é mais diferente. Os neurônios são diferentes. O que tem muito, a gente tem o córtex, que é a região mais superficial do cérebro, até o nome vem de casca. Você tem vários neurônios, eles se organizam em colunas, né, que a gente chama, e eles têm um jeito diferente, eles têm uma forma piramidal, a gente até chama isso, parece um triangulinho mesmo. E dentro do cérebro também você tem muito mais neurônios inibitórios. Então a gente pensa que é tudo ativar ou desativar, mas na verdade quem controla as coisas mesmo são os inibitórios, que eles diminuem a atividade, então, de certa forma, eles que vão falar quem que vai ativar ou não e quando. E não só isso, uma coisa que até fica mais complexa mesmo, acho que eu nunca vi isso num livro, eu me deparei lá no meio da pesquisa, que é essas oscilações neurais. Então, as oscilações neurais, você consegue ver algumas delas, você tem várias dessas oscilações neurais. A primeira delas foi descrita pelo Hans Berger, que era um médico, neuropsiquiatra, que ele até fez, acho que alguns pessoas da família dele mesmo, e viu que tinha aqui atrás da cabeça, né, a gente chama de lobo occipital, que registrando o EEG, que é o eletroencefalograma, que registra a atividade do cérebro ali em cima da cabeça mesmo, depois do cabelo. Tem umas toucas e tal. E ele viu que quando a pessoa fechava o olho, aumentava muito uma dessa onda cerebral, que é lá de 8 a 12 Hz, que é a oscilação alfa. Então até por isso que ela tem esse nome, que foi a primeira descrita. E quando ele abria ou fechava o olho, mudava muito essa atividade. Então era olhos vistos, você conseguia ver uma atividade do cérebro só de abrir e fechar o olho. E isso animou muito, isso foi lá para começo do século XX, que animou muito, porque a ideia de que você tem um correlato de consciência, né? Oscilações, elas têm muito essa correlato da consciência. Quando a pessoa está muito ativa, acordada, bem acordada, você consegue ver essas oscilações, elas são bem mais menorzinhas e mais rápidas, né? As frequências mais rápidas. E quando a pessoa já está meio que em sono profundo, ela começa a ficar mais lenta e maior. E então isso, de certa forma, é como se fosse uma janela da alma, né? O nome que se deu a isso, que as oscilações, elas podem ser correlatos de estados de consciência. Então, até interessante que o que a gente viu na nossa pesquisa, a gente associou uma oscilação ao controle sobre o estresse. O controle sobre o estresse é uma coisa que envolve muita atividade, muito processamento neuronal, processamento emocional, motivação e tudo. Então, são atividades que participam de várias funções cerebrais, mentais, diferentes. Em um novo estudo até do nosso laboratório, a gente viu que essa mesma oscilação, ela participava de uma memória de trabalho, que é aquela memória do telefone. Você fala um telefone, você lembra, guarda e escreve, aí depois você não lembra mais. A gente fez um teste lá no labirinto em T, que a gente chama, e essa oscilação tá envolvida também. E na literatura você tem essas atividades. Então, é a mesma outra coisa que é interessante dos neurônios, a gente viu lá que não tinha um neurônio do controle ou da falta de controle, mas você tinha mais essa questão das oscilações que elas organizam a atividade. Elas são ritmos específicos que organizam a atividade. Uma coisa mais caótica, então, por exemplo, estado de consciência, ela pode ser até descrita por esses níveis de caos que você tem no cérebro. E você consegue ter esses correlatos de diferentes estados de vigília. Tem um outro trabalho nosso que eu acho muito interessante. A gente fez uma crise epilética, né? Na verdade, só uma crise, durante a infância, lá durante o desenvolvimento, os primeiros dias de vida dos animais. E esses animais, eles tinham um perfil que tinha muito a ver com modelos animais de esquizofrenia. Modelos que podem ter alucinações, delírios. Humanos têm alucinações e delírios, ratos a gente não sabe. E então, e uma coisa que a gente viu que é muito interessante nesses animais é que quando a gente tenta ver a atividade do cérebro deles, a gente viu que um animal normal, um indivíduo normal, quando ele dorme, ele tem esse estado de sono de ondas lentas, sono profundo, mas quando tem o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é um sono que você fica mexendo os olhos, pode ver quem tem cachorro em casa, pode ver que às vezes ele está dormindo, de repente começa a mexer o olho.
é o tal do sono REM, que é onde tem geralmente os sonhos mais vívidos, aqueles sonhos doidos, que começa, você tá lá andando, de repente cai um foguete, aí você sai voando no unicórnio. Então esses sonhos mais esquisitões, e o que acontece é o seguinte, essa atividade do cérebro no sono REM, ela parece muito com o estado de cérebro acordado, mas ainda assim você consegue diferenciar com algumas atividades. Nos animais que tinham essa crise na infância, que tinha esse perfil tipo psicótico, a atividade do cérebro no sono REM, que é esse sono dos sonhos doidos, ele era muito parecido com o estado acordado. Era muito mais difícil diferenciar esses estados. Então é como se o animal tivesse acordado, vivendo ali, ele tinha uma atividade do cérebro mais associada com se ele estivesse sonhando. Então é como se ele processasse o mundo de uma forma diferente. Então, só traçando assim de uma maneira geral para ver se eu dei assim uma entendida nisso, vamos imaginar o seguinte, né? Nós temos aí um conjunto de milhões de neurônios que, na verdade, participam de várias e várias situações, mas o que eu vou ter é que determinada situação, olha, eu tenho aceso lá 50 neurônios em tais posições. Quando combina esses 50 neurônios nessas posições, dentro ali do meu mapa, encaixa lá, olha, ele está querendo dizer que está triste, ou ele está alerta, ou ele está depressivo. Então, vamos dizer assim, essa imagem de neurônio ali em funcionamento junto é que esboça ali um padrão que você pode falar, olha, está acontecendo determinada coisa. Seria mais ou menos isso? Seria. É até interessante essa ideia, porque quando surgiu a noção do neurônio da Jennifer Aniston, então foi muito intrigante, né? E até estranho, um negócio tão complexo como um concept friends ali, Jennifer Aniston está em um neurônio só. Era o que a evidência mostrava, mas o que o próprio Miguel Nicoleles e quem seguiu essa pesquisa mostra que, na verdade, você consegue ter uma decodificação melhor quando você pega informação de mais neurônios. Então, é igual você falou, às vezes 2 neurônios é a combinação deles. Então, se um neurônio aumenta e o outro diminui, é um código. Se os 2 aumentam, é o código para outra coisa. Se um diminui e o outro aumenta, é um código para outra coisa. Então, essa é a ideia de assembleias neuronais. Então, você tem vários neurônios, você consegue ter o código ali. No caso da visão do Jennifer Aniston, você até consegue traçar esse neurônio só dispara para a Jennifer Aniston, esse neurônio só para uma aranha, etc, etc. Mas quando você tem alguns outros sentidos, então, por exemplo, o olfato também ganhou o Nobel, quem escreveu isso foi uma mulher, uma pesquisadora brilhante, que mostrou que cada cheiro cheiro você tem trilhões de cheiros possíveis, né? Cada fragrância você tem várias moléculas diferentes. E o cheiro é uma combinação. Como é que você consegue ter trilhões de cheiros diferentes se você tem um punhado de neurônios? Então isso mostrou claramente que você consegue ter essas combinações de diferentes neurônios. E o que é mais intrigante, até voltando a essa ideia da consciência, é que o código para o olfato, por exemplo, é algo que é, de certa forma, aprendido. Então, o código de um cheiro, até você pode ver na ressonância magnética, você consegue ver a atividade do cérebro em humanos, sem precisar entrar lá com o eletrodo. O código de um cheiro para uma pessoa é diferente para outra pessoa. Então, isso até é um pouco intrigante, porque se a atividade neuronal é diferente, provavelmente a experiência subjetiva é diferente. Então, eu sinto o cheiro de uma rosa, para mim, é uma rosa, mas você sente o cheiro de uma rosa, provavelmente a sua experiência de uma rosa é diferente da minha, drasticamente, porque a gente aprendeu essa diferença. É bastante intrigante. Na visão é um pouco mais... Até faz mais sentido, porque cada pixel que você tem de um neurônio ali no olho, você consegue ter uma informação. Então, o mapa das coisas é o mesmo, mas alguns outros sentidos é bastante interessante. Isso que a gente pode ter, na verdade, experiências diferentes, porque o neurônio é diferente. É muito legal a gente ter essa ideia, né, de que sentimentos, de que olfato estão ali num patamar muito parecido do ponto de vista de neurônio, né? Que na verdade é um conjunto de neurônios que são estimulados, que trabalham com maior ou menor intensidade, e aí você leva uma pessoa a ter um sentimento, uma lembrança, né? E aí saber que uma rosa, né, o cheiro de uma rosa, né? Tudo isso. E no
no caso, assim, só fazendo uma analogia, se eu for comparar, por exemplo, com uma pessoa, como por exemplo os psicopatas que falam que não tem sentimento, será que de repente essa interpretação dela, dele ou dela ou dele, de emoções ou mesmo de cheiros, acaba sendo atingida por isso? Interessante, essa questão do psicopata sempre. A gente sempre chega nela, que é um negócio que fascina muito, né? A gente tá sempre fascinado aí por essas questões. O interessante é quando a gente pensa aí nos códigos e decodificações neuronais, é que a gente aprendeu muito com atividades sensoriais, então visão, a gente sabe que o neurônio tal dispara daquela maneira, olfato a gente sabe que é uma combinação, outros sentidos a gente sabe que cada um tem um jeito ali diferente. Nas emoções, a gente tem também a questão de algumas, por exemplo, um estímulo apetitivo, uma comida, ela dispara alguns neurônios ali, e um estímulo aversivo, por exemplo, a antecipação de choque, pode disparar outros. Então você consegue com um neurônio saber qual é a emoção, mas a gente sabe que olhando para a atividade do cérebro inteira, a gente vê que na verdade é um negócio mais complexo e na verdade é um processamento do que hoje a gente chama de redes neurais. Então, muito essa descoberta aí, que foi até um pouco inusitada, de que são oscilações neurais, que a gente consegue decodificar mais o animal resistente, o animal não resistente, na verdade está indicando que há várias regiões do cérebro atuando junto ali. Sobre a questão das emoções, né, como eu mencionei, as emoções elas são conservadas há muito tempo no nosso cérebro. Elas estão aí faz tempo e muito do que acontece hoje, as emoções que a gente sente hoje, nosso ancestral pré-histórico sentia da mesma forma, o rato, o cachorro sente da mesma forma, expressa e talvez sinta da mesma forma. E existe uma ideia de que diferentes emoções, elas são... existe uma rede ampla das emoções, que geralmente a gente vê aí que é chamado de sistema límbico. Então é um conjunto de estruturas cerebrais que elas ficam lá dentro do cérebro, eles ficam em volta, em borda da região mais central, por isso que ela tem esse nome límbico, quer dizer borda. E ao longo da história aí, é a região que mais é associada a diferentes processamentos emocionais. E, de certa forma, cada uma dessas estruturas, historicamente, foi mais associada a uma emoção ou outra, daquelas 5 principais que o Charles Darwin definiu lá atrás. E, de certa forma, tem níveis. Esses níveis, sim, existe um pouco de controvérsia, mas, historicamente, tem muito essa ideia de que o tronco cefálico processa coisas muito mais simples, a região mais do meio ali, incluindo o sistema límbico, processa coisas um pouco mais sofisticadas, interação com o ambiente, etc., e o córtex, especialmente o córtex frontal, processa coisas ainda mais sofisticadas, sociabilidade, personalidade, conceitos, categorias. Então, por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo é uma região bem ali no meio do cérebro, ela está em direto contato com sangue, então ela é o coordenador de hormônios ali do cérebro, e se você estimula eletricamente ele, você pode ativar o sistema simpático, a pessoa ficar batimento cardíaco, respiração, ou você pode ativar o sistema parasimpático, que a pessoa repousa e fica tranquila. Isso também ganhou um Nobel, essa discriminação. E é uma região lá basal que processa essas motivações muito basais e fica lá no fundo do cérebro. Você tem, por exemplo, a amígdala. A amígdala é uma região que tem esse nome porque ela parece uma almôndega, né, uma amêndoa. E ela é bem pequenininha ali, fica também lá no lobo temporal, aqui na têmpora. Se você pegar uma linha que vem do olho e aqui da orelha, você cai ali na amígdala. E ela é muito associada ao medo. Então, os experimentos antigos lá, eles removiam a amígdala, removiam parte do lobo temporal. Isso foi descoberto em macacos e o macaco perdia medo. Eles morrem de medo de aranha, de serpentes. E quando você removia a amígdala, colocava uma serpente, vinha, põe na boca e tudo. E tem pacientes que perdem, um paciente famoso, a SM, né? A gente dá as siglas das pacientes. E também, ela teve uma doença que removeu a amígdala e ela perdeu o medo. Ela andava na rua, fez uns testes, apresentaram o chamado para ela, levaram ela em casa assombrada e ela não tinha medo. Ela contava que uma vez um assaltante chegou para assaltar ela e ela reagiu de uma forma tão natural que o assaltante ficou com medo, fugiu. E várias outras regiões, a gente pode ir conversando sobre elas, mas aí vem a ideia de que o córtex pré-frontal, alguns lugares chamam o córtex pré-frontal de a mãe do cérebro,
porque é aquela que diz não. Quando você tem um impulso muito forte, mas só que você tem alguma coisa dizendo, melhor você não fazer isso, esse é o córtex pré-frontal. Ele é aquele, quando tem um anjinho ou diabinho, é o anjinho. Fala, isso aí não vai dar certo, isso aí é melhor você não fazer isso. E o córtex pré-frontal é entendido como o grande regulador das emoções, regulador de impulsos, regulador de agressão, regulador de medo. Então essa é a grande importância do córtex pré-frontal e até foi onde a gente descobriu as atividades. No caso dos psicopatas, é sempre importante lembrar que a gente sabe muito das condições clínicas e dos biotipos e tipos de personalidade quando se permite estudar elas, né? No caso dos psicopatas, sempre foi um problema, quando você vê a história aí da psicopatia, os primeiros livros, sempre foi um problema. Tem o livro famoso The Mask of Sanity, que é as primeiras descrições do traço psicopata, mas é um tipo de personalidade que ninguém chega lá e fala, me estuda, eu sou um psicopata. Na verdade, existe todo esse exercício de esconder esses traços, tudo. Mas teve um estudo do Adrian Raine, é um dos principais neurocriminologistas, vamos dizer, que estuda crimes e tal. E ele tem um estudo mais ou menos antigo, mas é bem clássico, que ele pegou indivíduos que estavam presos sob a categoria de insanos. Isso é bastante antigo, né? Acho que não se usa mais essa nomenclatura. E viu que esses presos, eles tentaram induzir algum tipo de sentimento de raiva, de agressão nesses indivíduos. Foi um experimento bem curioso. E viram que nessas situações de mais raiva e agressão, eles tinham uma atividade do cérebro ali geral, meio que normal, mas o córtex pré-frontal ele tinha menos atividade. Então isso aumentou essa ideia de que o córtex pré-frontal é quem regula esses impulsos talvez de qualquer tipo. Então essa é uma dos achados mais famosos aí na biologia da psicopatia. Mas a gente sabe muito pouco, porque realmente é uma condição difícil de se estudar, né? Nenhum psicopata vai lá e fala, me estuda. Né? É aquela história que às vezes a gente tem, né? Você conhece aqueles que deu algum problema e que por isso foram estudados e falaram, olha, ele apresenta tal psicopatia. Não dá para saber dentro da população quantos que estão, já que a gente não estuda tão profundamente todos os indivíduos ou um número tão grande de indivíduos, né? Mas você falando aí exatamente dessa questão, né, de como cada região do nosso sistema nervoso controla de repente um estímulo, um impulso. Me veio aqui à mente, inclusive foi uma das palestras que você deu aqui no Nossa DOT, que foi exatamente aquela baseada no filme Divertidamente, né? Eu até já falei isso quando eu estava ministrando aula para os alunos, eu falei assim, é a primeira contato que uma criança pode ter com neurociência, né? Aprender um pouquinho que, opa, peraí, eu posso separar emoções e elas juntas interagem, né? Aquele filme, né, que você ainda de casa não viu, vale a pena estar assistindo, tá? Ele tem ali a sua bagagem de verdade, a gente pode tomar ele como, vamos dizer assim, um conto lúdico de neurociência? Com certeza. Eu amo esse filme, até foi por isso que a gente escolheu falar dele aí uns anos atrás. Eu sempre uso ele como referência para palestra. E esse filme, nossa, eu fiquei sabendo dele, eu fui numa Comic Con em São Paulo e apresentaram lá, e eu falei, nossa, fizeram um filme de neurociência, foi a primeira impressão que eu tive. E realmente, o filme ele teve um forte aconselhamento científico. Um dos conselheiros ali era o Paul Ekman, que é uma das maiores autoridades de ciência das emoções. O Paul Ekman ele é mais psicólogo da área, mais entendeu a emoção por si, não tanto neurocientista, mas teve mais aconselhamento e até falou, acho que numa entrevista, o Pete Docter, que é o diretor, falou, teve um dia que eu sentei com um dos conselheiros lá que ele me deu uma aula de dopamina, né, sistema de recompensa, para entender o como fazer o que com cada emoção. E no próprio filme, né, se você vê as imagens ali, tem no painel de controle, né, você tem não só as emoções, mas você tem aquelas bolinhas, você tem uns fios, né, que contornam aquelas bolinhas, e esse fio tem o formato de um DNA, e você tem outras coisas que movimentam ali, tem o formato de um ribossomo. Então, assim, claramente baseado em ciência. E a parte do conteúdo das emoções também.
a ideia do filme, né, ela vem muito dessa influência do Paul Ekman. O Paul Ekman é um psicólogo que ele fez um estudo seminal, na época, anos 70, que era muito forte essa questão da influência social sobre o comportamento humano, ainda hoje sempre foi, da influência social. E existia muita ideia, influenciada aqui pelo livro do Darwin, ele quis testar, mostrar que realmente é social. E ele foi lá para uma tribo isolada da Papua Nova Guiné, uma ilha na Indonésia. E, é, e lá, essa tribo isolada tinha pouquíssimo contato com civilização, né, entre aspas. E lá ele quis ver, ele ia contar uma história, reuniu alguns participantes ali, e ele ia contar uma história e pedir para essa pessoa simular a expressão que essa pessoa faria nessa situação. Então pegou uma pessoa lá e falou: o que aconteceria se você reunisse com um amigo que você não via há muito tempo? Aí a pessoa lá fazia expressão de felicidade e alegria típica. E se aparece você tinha que adaptar a história. Se aparece um porco na sua frente, lá tem um porco lá que era perigoso. Aí a pessoa fazia a cara de medo. E, se pisasse num cocô, aí fazia cara de nojo. Então ele viu nessa tribo isolada que a expressão das emoções em humanos realmente ela não depende da cultura. Foi isso que ele mostrou. Ele foi lá para provar o contrário e viu que na verdade era isso. E acabou sendo essa base. Então a ideia das emoções, ela tem esses componentes, né? O que a gente chama de emoções. Então você tem o tema. Então cada emoção, pensando nas 5 principais, que é as do filme. Tecnicamente tem a surpresa também, é uma das 6 emoções, mas a gente pode falar mais das 5 do filme. Você tem um tema, então o medo geralmente é dado por uma ameaça de um dano, a alegria por uma busca ou um prazer, uma conquista, o nojo por uma possível contaminação, e o nojo é interessante que essa contaminação ela pode ser tanto oral, né, algo, uma rejeição, algo que você pode comer ali e passar mal, quanto uma contaminação social. Alguém que você não gosta, não quer chegar perto, você tem a mesma emoção, vamos dizer. E a raiva é uma coisa que geralmente se dá por uma interferência. Você tá lá querendo uma coisa, buscando uma coisa e acontece uma interferência. Então tem muita raiva no trânsito, né? Alguém corta você e a gente fica com raiva. Você tá mexendo no computador, o computador trava, você bate no computador. Então, existe um tema e a tristeza também é geralmente associada a uma perda, tanto uma perda de uma competência, a perda de uma pessoa querida, a perda de uma habilidade, a perda de algo, né? Então, cada emoção tem um tema mais ou menos específico que causa elas. Cada uma tem uma expressão específica. Essa expressão, às vezes, até discute, é um assunto um pouco polêmico, mas que grande parte dessa expressão é involuntária. Então, algumas, por exemplo, a tristeza, você tem uma contração do músculo bem no meio da testa. O Darwin mesmo fala dele que é o músculo da angústia. E é um músculo muito difícil de você contrair voluntariamente. Você tem que estar muito triste que ele sobe, que ele faz um franzido aqui na testa. A alegria tem... você tem um sorriso, todo mundo consegue sorrir, consegue mover os lábios muito bem. Mas a alegria real você consegue ver pelos olhos. Isso até foi descrito por um neurologista, em 1800, o Duchenne, que ele fez um mapa, ele foi estimulando eletricamente um paciente para tentar mapear os músculos da face. Ele via que se você contraísse toda a parte da boca, você gerava um sorriso, mas não era um sorriso verdadeiro. E quando contava uma piada, você tinha, por exemplo, contração dos olhos, que é algo mais difícil, a gente pode até enganar aqui, mas é um negócio que o sorriso real tem essa contração dos olhos, que aí foi chamado de sorriso de Duchenne. E isso também ele é inato. Então tem uns estudos na Paralimpíadas, no judô. Na Paralimpíadas geralmente são atletas cegos, e muitos deles são cegos de nascença. E no palco, você tem a questão de que o primeiro tá sempre sorrindo, sempre feliz. O terceiro tá sempre feliz também, porque para ser o terceiro, na competição você tem que ganhar uma luta, né? E o segundo é o que tá mais triste. E você vê que o segundo tá sempre sorrindo assim, e o primeiro e o terceiro sorrindo com o sorriso de Duchenne. Então, as formas até curiosas de se investigar isso. Então, tem a expressão, você tem uma resposta corporal, diferencia as emoções também. Então, alegria, o medo, a raiva, você tem uma forte atividade
que a gente chama de simpática, atividade de coração, um negócio que a gente quer sair dali. Alegria é um pouco mais calma, o nojo você tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma atividade meio subjetiva na garganta. Na tristeza você tem uma frieza no corpo todo. Na raiva, por exemplo, você tem as mãos mais quentes e no meio das mãos mais frias. Tem isso e varia hormônios e tudo mais. E o programa de ação, que é cada emoção ela te leva a fazer um conjunto de coisas específicas. Só que aí você tem que avaliar onde você está, em que meio você está, o contexto e tudo mais, as memórias. Então é o ponto mais complexo. Mas então é assim que se compreende as emoções. O que é uma emoção? É que tem esses componentes aí descritos já faz tempo. E isso é muito bonito no filme, assim, o tema, a ação e como elas interagem para definir o que fazer. É muito estranho, às vezes, porque você tem, assim, da mesma forma que uma criança aprende o neurônio, né? Muitas vezes fica assim, mas na onde que aí guarda a memória, né? Ela só aprende de repente, vamos supor lá no ensino médio, como é formado o seu encéfalo, as partes principais, mas essa questão, essa dúvida, essa pergunta, né, memória, emoção, né, como que tudo isso tá ali encaixotado dentro do seu crânio, né? Você já deu pra gente ali uma bandeira muito grande falando, olha, não são só neurohormônios, né? A próprio ligar, desligar ou funcionar com maior intensidade ou menor intensidade de um grupo neuronal também expressa isso. E agora você coloca aí um componente até maior, né, que aquilo que é alegria ou tristeza para você pode não ser para mim. Então, aí me leva a pensar até numa coisa que é até meio irreal, né, tipo você querer comparar dor. Dor é dor. Quem está sentindo uma determinada dor por uma perda, por algo assim, não quer dizer que a sua é mais intensa que a minha, porque de repente você perdeu algo e eu perdi outra coisa que relativamente seria maior, né? Mas sim, os dois estão manifestando o mesmo input que nós teríamos aí em termos neurofisiológicos de perda, né? Seria mais ou menos assim que iria funcionar toda essa maquinaria das emoções. Sim, isso é muito interessante. Essa ideia que é chamada aqui pelo Paul Ekman de temas, né, que cada emoção tem um tema, isso nasceu de um psicólogo chamado Richard Lazarus, que ele que definiu, ele é um psicólogo que ele veio muito veio de uma origem, era muito quente na época a visão só comportamental do comportamento, que é aquilo, tem um estímulo, tem tal resposta, estímulo, tal resposta, o meio ali não importa. Então esse Richard Lazarus ele vem em contraponto a isso, dizendo que o modo como cada um avalia a situação é importante. E justamente nas emoções, cada um vai avaliar de uma forma diferente, dependendo ali de tudo, né? De como a pessoa nasceu, a formação da pessoa, a memória que a pessoa tem, o contexto que a pessoa está passando. Então, nasceu daí essa ideia da avaliação cognitiva. No caso das emoções, essa avaliação ela até é muitas vezes automática. A gente até aprende que a tal estímulo a gente associa a medo, outro estímulo a gente associa a outra coisa. Mas no caso das emoções isso é muito claro. Isso que diferencia também emoções de outras motivações. Então, por exemplo, instintos, que é um nome que não se usa muito tecnicamente, mas instintos é aquela coisa, você tá com fome, você quer comida. Qualquer comida que aparecer na sua frente, você vai querer pegar. Se a pessoa tá com sede, então, você vê uma cerveja ali, uma água ali, a pessoa vai querer pegar. A emoção, ela tem muito mais essa complexidade da memória que a pessoa teve, do ambiente que o indivíduo tá. Então é diferente dessas outras motivações como o instinto. Então a emoção ela é muito dependente do indivíduo, de como ele vai sentir ali, não do estado, se ele tá com fome, ou se ele tá com sede, ou com desejo sexual, também é uma forma de instinto ali. E isso daí também, já que nós estamos com o pé no desenho, eu lembrei agora de uma cena de Ratatouille, que é quando o crítico de comida ele vai no restaurante e ele vai experimentar a sopa que é servida para ele pelo personagem principal, e na hora que ele dá aquela colherzada e põe na boca, na cabeça dele abre ele criança comendo a sopa, quer dizer, o conjunto, olfato, sabor, evocou memórias dele
que ele sentiu ali toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela peso, aquela bagagem da infância dele, né? É aquela coisa que às vezes acontece com a gente. Nossa, comi um bolo de chocolate. Ah, mas não é o bolo de chocolate da minha avó, né? Que até nunca ninguém vai conseguir fazer, mesmo seguindo a mesma receita. É um conjunto de fatores até emocionais que faz com que isso venha ali a completar o paladar, né? Coisa que, opa, peraí, ficou perdido nesse caminho. Não, isso é muito interessante, essa experiência positiva, né, no filme, no Ratatouille. É legal que ele é crítico de tudo, mas isso que era da infância, aquilo deu um afeto positivo, aí ele gostou do prato, né? Tem um outro filme que mostra isso muito claramente também, que é aquele Quem Quer Ser um Milionário, que é um filme, ele é americano, indiano, que é como se fosse uma pergunta de perguntas e respostas, como se fosse um show do milhão da Índia lá. E é um indivíduo muito pobre, humilde, sem formação, sem estudo, e todas as perguntas que eram feitas mostram no filme alguma experiência de vida que ele teve que foi muito emocionalmente carregada. Então, no fim, ele sabia todas as perguntas, mas porque cada uma delas teve uma emoção muito forte ligada. E é até curioso essa questão do cheiro, porque no nosso cérebro, toda informação ela chega, ela vai lá no meio do cérebro, numa região que chama tálamo. Ela passa lá no tálamo e vai para o respectivo córtex, que é onde vai perceber aquela informação. Então, um cheiro, um estímulo auditivo, né, um som, ele vai para o tálamo e vai para o nosso córtex auditivo. Muitos deles também vão para o tálamo e vão para a amígdala, que é uma região que processa principalmente medo, mas a gente sabe que processa outras emoções. E no caso do cheiro é muito curioso porque o cheiro ele entra e vai direto na amígdala. Então, todo cheiro tem um componente emocional. Então é muito curioso pensar porque eu olho uma mesa, um livro, eu posso não sentir nada sobre isso. Um som, pode ser um som neutro, um ruído. Mas um cheiro é muito difícil você falar um cheiro que você acha neutro. Geralmente a gente gosta ou não gosta de um cheiro. E isso acontece porque nosso cérebro é feito assim. E nossos ancestrais, o cheiro era muito importante. Você tinha um cheiro, talvez de um predador, tem que sair correndo. Então tem que ser uma coisa muito rápida. E isso em outras emoções, principalmente na questão da amígdala, que é muito associada a mecanismos de defesa, né? Sai fugindo ou ficar parado ali para um predador não te ver. As informações então vão para a amígdala e vão para onde ela vai ser percebida de fato. E na amígdala ela não é percebida, não é consciente. Então até é curioso que tem um caso, um paciente que ele bateu a cabeça, ele é cego, porque ele lesionou a área do cérebro que processa a visão. Mas, vendo a atividade do cérebro ali num aparato que consegue ver isso, se você mostra um estímulo de medo, uma cara de medo, uma aranha, ativa a amígdala dele. E ele não sabe por quê. Ele não sabe o que é, mas você tem essa atividade que você consegue... Então a amígdala ela é sofisticada o suficiente, essa região do cérebro, a processar uma emoção sem você nem ter consciência do que você está vendo. Então muitas das emoções têm esse processamento também que ela não consciente. E na verdade, pensando em cérebro, muito do que realmente é consciente é aquilo que vai lá para o córtex, processado bonitinho para parecer uma experiência consciente. Mas muito do processamento emocional tem comunicação, né, com o córtex, mas muito não chega, a gente não fica sabendo do porquê que a gente sente o que sente, porque está acontecendo lá embaixo no cérebro. Dá para fazer também aí uma analogia com o próprio Divertidamente na questão, né, de que quando vão tendo ali as emoções no decorrer do dia, muitas emoções são emoções banais, que você vai ser perdida, né, no passar aí dos dias na sua memória. Outras emoções são emoções ali ditas especiais que acabam ficando ali guardadas, né? E como eles fazem essa somatória do seu dia, né? Que até a questão do, olha, fechou o dia, eu vou descansar, vou dormir, eu vou usar essas emoções do dia para estar, de repente, o meu processo de aprendizagem, né? Como que isso reforça. Essa parte ali que eles trouxeram no filme, ela também acontece no nosso corpo? Com certeza, e a gente tem um correlato anatômico muito claro que mostra isso. Perguntou das memórias, então você tem todas essas regiões do sistema límbico, né, que eu mencionei,
Mas também lá no sistema límbico tem uma região que chama hipocampo, porque o anatomista ali primeiro que viu achou que parecia um cavalo marinho, ele tem uma forma de um C, né? Ele vai bem aqui na frente do cérebro, faz um C. Esse hipocampo tem um paciente muito famoso, talvez um dos pacientes mais famosos da medicina, que é o paciente HM. Que o que aconteceu é que ele tinha epilepsia. Na verdade, é muito comum ter epilepsia nessa região. E por conta disso, eles fizeram uma cirurgia e removeram o hipocampo. Removeram boa parte do lobo temporal, mas mais especificamente o hipocampo. E essa pessoa, a partir daí, ela não conseguia mais formar novas memórias. E o mais curioso é que ele não conseguia formar novas memórias declarativas, ou seja, memórias conscientes. Então, quem descreveu ele foi uma psicóloga, Brenda Milner. Ela fez o seguinte teste. Ela tinha que se apresentar toda vez para ele. Não sei se já viu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Parece muito Tom 10 Segundos. É um personagem do filme que ele... No filme lá, ele dura 10 segundos a memória dele, é inspirado nesse paciente HM. Mas no caso do HM não era 10 segundos, mas toda vez ele tinha que se apresentar, a pesquisadora tinha que se apresentar a ele. E um experimento muito legal que ela fez é que ele tinha que desenhar uma estrela, tinha um papel na frente dele, uma estrela, tinha que traçar com um lápis, bem dentro da estrela, só que olhando para um espelho. O que acontece é que da primeira vez que você faz isso, é muito difícil, você erra, você sai para fora ali, fica um negócio feio. Só que dos vários dias que ela foi fazendo esse experimento, ele foi melhorando claramente. Aí o que acontece é que, mesmo não lembrando dela, não lembrando que tinha aquele experimento, não lembrando de nada novo, ele ia melhorando outros tipos de memória. E esse hipocampo, então, foi deduzido, né, concluído que esse hipocampo é mais associado a essas memórias que a gente chama de declarativas. E como eu mencionei, ele tem a forma de um C, né, o pessoal fala que parece uma banana, vai lá no sistema límbico e no finalzinho dele, colado é a amígdala. Então, a relação da amígdala, que é muito associada a medo e valor das emoções, está colado no hipocampo. E faz todo sentido, porque toda memória declarativa forte, como essa do filme, né, eles até falam core memories, e toda memória, no filme mesmo e na vida, né, a gente sabe que as memórias mais marcantes são aquelas que têm um conteúdo emocional. Isso tem uma anatomia. Então, a amígdala, né, que é principalmente associada, vamos dizer, especializada a esse processamento emocional, ela é colada e com muita interação com o hipocampo. Então, essa pode ser uma das bases aí neurobiológicas de como a gente consegue, e geralmente memórias conscientes têm um forte peso emocional. É muito claro, às vezes, assim, você viu o filme, né? Ainda mais esse filme, vamos dizer assim, anatomicamente e neurofisiologicamente correto, né? E você começar a traçar padrões na sua vida, né? Mesmo no filme, eles dão alguns indícios com aquelas novas regiões que eles viam que eram religadas exatamente a um ponto de memória feliz, aquela que ele tinha, que a menina, que é a personagem do filme, tinha ali com a aprendizagem dela, né? Com a vida dela. E quando a gente pensa, né, no nosso público adolescente, pré-adolescente, muitas vezes eles estão naquela fase de rebeldia ou mesmo de algumas até certo pessimismo, que é escutar uma música meio deprê, essas coisas. Isso também pode ser, de uma certa forma, explicado pela própria questão, né, biológica do crescimento deles, vamos dizer assim, do amadurecimento do encéfalo deles. Sim, com certeza. Você tem no cérebro, acho que isso até é informação de livro-texto, que você tem a mielina. Mielina, ela, no cérebro, quando você vê, é a tal da substância branca versus a substância cinzenta. Na adolescência, ali até chegando ali para os 20 anos, que você nota no cérebro uma maior mielinização do córtex frontal. Então, a mielinização do córtex frontal, na verdade, ela está dizendo que o córtex frontal ele está conseguindo ficar mais eficiente em controlar o resto do cérebro. E é muito curioso que essa adolescência, esse período de rebeldia de adolescente, ela não é exclusiva de humanos. Em ratos, a gente tem isso também. Tem um período que a gente chama de inibição do medo, que é uma faixa de dias ali que é muito difícil fazer experimentos de
condicionamento a medo, etc. Porque esses animais não têm medo, eles perdem o medo por uma faixa específica de idade e depois disso eles voltam, eles podem ser medrosos novamente. Então, existe essa correlato no desenvolvimento de uma fortificação dessas comunicações. É até interessante até trazer do filme que no começo, quando a Riley, né, ela é bem novinha, cada memória tem uma emoção. Essa memória é amarela, essa memória é roxa, essa memória é azul. Mas com o crescimento, eventualmente uma memória começa a ter mais de uma emoção. Às vezes 2 ou 3. Isso também preciso dizer um correlato muito claro biológico disso, mas mostra talvez o significado seja essa capacidade de flexibilizar, de que na verdade cada vez mais o córtex pré-frontal, que é o que desemboca ali as funções executivas e tudo, cada vez mais usando mais as emoções. Então eu falei muito do córtex pré-frontal como um regulador, mas na verdade essa comunicação com as regiões mais associadas à emoção é uma via de mão dupla. Então tudo que o córtex pré-frontal faz recebendo informações das emoções. Então recebe informação se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo vai ter algum problema, se aquilo vai ter uma gratificação. Então ele pondera tudo. Então ele não é só um regulador, ele faz as coisas a partir da influência das emoções. Quando eu vi o filme a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei é que aquele painel de controle, o correlato anatômico seria o córtex pré-frontal, porque é uma região que é associada à consciência. Então até tem no filme você tem o visor deles, que é o que realmente a Riley está tendo consciência, e as emoções discutindo ali o que faz, o que não faz, são processamentos subconscientes, né, não conscientes. E no fim aquilo eu acho muito engraçado, porque aquilo parece muito como funcionaria o córtex pré-frontal, as emoções debatendo e no fim decidindo um comportamento, uma ação mais efetiva, considerando todas as coisas. E no desenvolvimento a gente vai criando essa flexibilidade, conseguir incorporar mais informações, mais memórias e emoções para cada decisão que a gente tem. Então acho que isso é um negócio interessante do filme também. Bem, Danilo, a gente está aqui já conversando há um certo tempo, debatendo. E uma coisa que deu pra gente perceber, né, e acho que quem tá aqui acompanhando com a gente também tá vendo isso, é que a cada passo que a gente dá no estudo da neurociência, abre-se milhões de portas e você começa ali a entender, vamos dizer assim, ter um panorama do que pode vir a ser uma certa resposta para aquela pergunta inicial que eu tenho, né? Como você falou que logo no começo da nossa conversa aqui, que você tinha uma série de perguntas antes de entrar para a faculdade, que ainda tem essas perguntas, a gente vê que não é que você não foi atrás, é que à medida que essas perguntas elas foram ali envelhecendo, né? Elas foram abrindo cada vez mais portas, mais subperguntas, foram encorpando. Então, mesmo que você tenha respondido uma série de vamos dizer assim, enigmas que você tinha, a curiosidade a respeito do tema, acho que é a palavra melhor, vai te dar ali uma noção de que, nossa, ainda tem muito que aprender. A gente está conversando aqui um bom tempo e nós nem entramos direito em neurotransmissor, nem entramos direito em nada, né? É muito que se tem que aprender. Mas eu queria fazer uma pergunta agora bem relacionada a isso, né? Você está aqui hoje, né, no seu pós-doc, né? Já aprendeu e viu muito sobre a aprendizagem, sobre a neurociência como um todo, sobre as emoções. Mas se você pudesse voltar hoje pro Danilo criança, lá no ensino médio, e dar um conselho para ele a respeito, tá, dessa questão sua acadêmica, a respeito dessa sua pesquisa, a respeito dessa sua busca, o que você falaria para ele? Nossa, interessante essa pergunta. Só uma questão antes. Você comentou, a gente não falou de neurotransmissor, de muita coisa de neurociência mesmo. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita da neurociência das emoções, porque você consegue ter uma compreensão um pouco mais de por que a gente faz o que faz, por que a gente tem as emoções que a gente tem, tendo uma compreensão até simples de como o cérebro funciona. Então, a relação de emoções com memória. A gente sabe que a amígdala é muito conectada ao hipocampo. Você tem a questão que é tratada no filme divertidamente do nojo, o nojo social e o nojo oral. A região do cérebro associada ao córtex gustativo e a mesma região associada à aversão, à rejeição social,
é a mesma, é a ínsula. Você tem, por exemplo, a perda, na tristeza, que você tem um sentimento ruim, um sentimento de dor. A mesma região que processa dor, é o córtex cingulado anterior, algumas outras regiões, é a mesma que processa a dor por uma separação, por uma rejeição amorosa. A amígdala, então a amígdala que ela foi feita ali, muito associada ao processamento de um predador. Se aparecer um predador, tem que sair correndo. E é a mesma amígdala que é ativada quando vai fazer uma prova que você acha muito difícil. Você vai lá, você tem um branco, né, que você quer sair correndo, porque a amígdala, assim, ela é programada mais ou menos. Quando ela foi programada, ela foi pensando num predador e acaba a gente tendo a mesma reação. Então eu acho muito fascinante isso da neurobiologia das emoções, e até interessante pensando aí nessa audiência da Casa da Ciência, que é o pessoal mais novo, o pessoal que até adolescente que não sabe por que está sentindo o que está sentindo. Então eu acho que a gente pode aprender muito sobre nós mesmos estudando um pouquinho da neurobiologia das emoções. Então vou agradecer novamente aí a poder participar aqui, a gente poder falar disso, foi um enorme prazer. Sobre o que eu falaria pro Danilo mais novo, eu acho que a trajetória acadêmica no Brasil, ela não é muito valorizada. Ela sempre tem muito percalço, tem muito problema financeiro mesmo, muitas vezes, né, não tem incentivo, um governo incentiva, o outro não incentiva, e sempre vira essa insegurança, é um negócio que é muito difícil, muito estressante. Tem as gratificações que a gente tem, então, por exemplo, participar aqui de projetos de divulgação científica é uma gratificação enorme. Resultado de pesquisa positivo também é uma gratificação enorme. Então, e o fascínio, né, que a gente tem, de onde vem a consciência, como é que a gente estuda memória em lesma ou depressão e resiliência em ratos. Então, são coisas que motivam a gente, né. Eu acho que é uma pergunta bem curiosa. Eu acho que eu não diria nada pro Danilo mais novo. Eu deixaria seguir, porque acho que se eu falasse qualquer coisa ele ia esquecer e aprender com a vida mesmo. Como que eu sou assim, mas eu acho que a vida é assim. O que a gente aprende na neurociência, estudando mente, cérebro, que a gente é um conjunto de muitos fatores, muita influência, de onde a gente vem, como a gente nasceu, nossa genética, nossos pais, nossos modelos de referência, com quem a gente se relaciona. Então, eu acho que a neurociência diria que não aconteceria nada se eu desse um conselho ou não pro Danilo, e ia acontecer do jeito que ia acontecer mesmo, e eu acho que não tem problema nenhum do jeito que está acontecendo. Seguindo a carreira científica é um negócio que é estressante, mas é gratificante, é um negócio que eu acho que eu tô satisfeito de como as coisas estão andando. Bem, muito obrigado pela sua participação, né? Foi um prazer tê-lo novamente, mais essa iniciativa aqui da Casa da Ciência. Eu que agradeço, Vinícius. Obrigado, pessoal da casa. Espero que eu tenha trazido alguma coisa interessante aí para a audiência. E fico sempre disponível para novas atividades. Sempre é um enorme prazer participar da Casa da Ciência.